Tudo bem? No nosso último vídeo, a gente começou a falar sobre lógica. A gente viu que a lógica trata de inferências e argumentos. A gente viu que a inferência é aquele processo mental que a gente faz para extrair uma informação dos dados de um problema, e o argumento é a expressão desse raciocínio. A gente viu também que as conjunções ajudam a gente a identificar o que é premissa e o que é conclusão, porque é disso que um argumento é feito. Ele é feito de um enunciado, que é aquilo que você defende, e de outros enunciados que sustentam, que trazem evidência para aquilo que você está defendendo, que são as premissas. Por exemplo, nesse textinho aqui, por ora, definimos a autossuficiência como sendo aquilo que, em si mesmo, torna a vida desejável e carente de nada. E como tal, entendemos a felicidade, considerando-a, além disso, a mais desejável de todas as coisas, sem contá-la como um bem entre outros. A felicidade é, portanto, algo absoluto e autossuficiente. Ora, que tipo de conjunção a gente encontra aqui? A primeira que explode na nossa cara é o portanto, que é muito comum em textos argumentativos, um texto filosófico como esse. Ora, o que portanto indica? Normalmente indica uma conclusão. Então a conclusão, aquilo que esse textinho pequenininho aqui defende é: a felicidade é algo absoluto e autossuficiente. Essa é a nossa conclusão. Só que isso, se é um texto argumentativo, tem que ser sustentado por premissas. E elas estão aqui. Você vai ler o texto. Ora, por ora definimos, tá, aí não diz muita coisa, a autossuficiência como sendo aquilo que, em si mesmo, torna a vida desejável e carente de nada. O que é isso? Isso é uma informação do nosso problema. É uma premissa. Dizer que a autossuficiência é aquilo que, em si mesmo, torna a vida desejável. Isso é uma premissa. É o suficiente para a gente concluir que a felicidade é algo absoluto e autossuficiente? Não, não é. Então deve haver aqui nesse texto mais alguma premissa. E você continua lendo. E como tal entendemos? Como tal entendemos, não quer dizer nada para a gente. Mas a felicidade, considerando-a, além disso, a mais desejável de todas as coisas. Opa! Então, temos aqui uma segunda premissa. A felicidade é a mais desejável de todas as coisas. Então você tem aqui duas premissas. A autossuficiência é aquilo que, em si mesmo, torna a vida desejável. A autossuficiência torna a vida desejável, bacana. A felicidade é a mais desejável de todas as coisas. Ora, portanto, a felicidade é algo absoluto e autossuficiente. Simples, fácil. Sim, é simples e fácil. Muito tranquilo. Mas esse é um texto filosófico. Se você bate o olho nele, você pode até ter dificuldade para entender do que o sujeito está falando. Mas você percebe que, não, aqui tem um portanto, você percebe que tem uma estrutura de premissas e uma conclusão. Você nota isso aqui. A conjunção te ajuda. Não é tão difícil. O mais difícil talvez seja entender o que o cara está dizendo. O argumento em si é tranquilo. Mas nem todos os textos argumentativos eles têm conjunções. Às vezes eles são estruturados de um modo um pouquinho mais informal. Por exemplo, esse textinho aqui é um textinho sobre futebol. E já é de alguns anos atrás, então acho que a maioria dos jogadores mencionados aqui já pararam. O que esse texto diz? Veja lá. Vamos tentar descobrir se ele argumenta alguma coisa, se ele defende algum ponto. A seleção brasileira abriu ontem sua preparação final para uma missão que seu treinador considera até mais difícil do que uma Copa do Mundo. Opa! Mas a realidade é bem diferente da imaginada por Dunga. O Brasil só é rei hoje da base até o time adulto na América do Sul. Opa! O que é isso? O que isso te parece? Parece um negócio que o cara está defendendo. O cara que escreveu esse texto está dizendo, o Brasil ele só é bom na América do Sul. Quando ele sai da América do Sul, ele é um fracasso. É isso que parece que ele está dizendo. Essa parece ser a conclusão desse texto. Mas se é um texto argumentativo, essa conclusão precisa ter alguma coisa que sustente essa afirmação. Senão isso aqui é só achismo, não é argumento. Então você vai ter que procurar alguma coisa que sustente. Lamentavelmente, você já leu isso aqui, você olhou e não tem conjunções. E você fala, puxa, então como é que fica? Ora, veja o texto. Contra os vizinhos sul-americanos, a seleção jogou 8 vezes. E venceu 7 e empatou uma. Bacana. O aproveitamento é
de 92%. Bom demais! 92%. Carinha feliz. Contra os vizinhos sul-americanos, a seleção jogou 8 vezes, venceu 7 e empatou uma. O aproveitamento é de 92%. A média de gols pró fica em 3 por partida e a defesa foi vazada só 0,57 vezes por jogo. Bacana! Diante de times de outras regiões, esses números são, respectivamente, 64%, 1,45 e 0,91. Porém, a supremacia continental não é exclusividade de Dunga. O Brasil é bicampeão da Copa América, mas fracassou no Mundial. Em 2007, ganhou o Sul-Americano Sub-17 e Sub-20, mas fez campanha vergonhosa nos mundiais dessas categorias. Caiu nas oitavas de final na primeira e nem passou da fase inicial na segunda. Então, como é que ele pode sustentar aquela afirmação de que o Brasil só é rei hoje na América do Sul? Veja, ele diz aqui, o aproveitamento jogando aqui na América do Sul é de 92%. Bacana, carinha feliz, legal. Só que, quando você compara com jogando fora da América do Sul, o que acontece? Cai de 92% para 64%. O que é muito triste, coitadinho. Quando você olha para a média de gols jogando contra times sul-americanos, ela fica em 3 por partida. Bacana, você fica feliz. Só que, quando você compara esse desempenho, a média de gols, contra times não sul-americanos, o que acontece? Cai para 1,45. Puxa, que triste. Agora, quando você olha a defesa vazada contra times sul-americanos, é 0,57. Te dá aquela alegria. Mas, aí você olha esses números, quando você joga contra times não sul-americanos, acontece o quê? Cai para 0,91. O que é muito triste. Você chora. E ele ainda coloca mais. Ele diz, veja, quando a gente jogou o Sub-17 e o Sub-20 contra sul-americanos, a gente ganhou. Só que essas mesmas equipes, essa mesma faixa de idade, quando jogou contra outros times nos mundiais, fez uma campanha vergonhosa, uma decepção. Então você tem o que aqui? Uma série de premissas, e essas premissas são dadas em percentuais, com estatísticas. Então você está vendo que um argumento não necessariamente tem que ter aquela estruturazinha típica de um texto filosófico, com conjunções, com portanto, com logo. Não, ela pode ser um texto como esse, um texto jornalístico, mas em que ele defende alguma coisa e sustenta essa sua afirmação dele com dados, com números, com estatísticas. Por exemplo, qual seria esse argumento escrito numa forma adequada, com premissas e conclusão? Você teria o seguinte: o aproveitamento da seleção jogando contra os vizinhos sul-americanos é de 92% e de 64% nos confrontos com times de outras regiões. Premissa 1. Premissa 2. A média de gols pró é de 3 por partida, caindo para 1,45 em cada partida fora da América do Sul. Premissa 2. Premissa 3. A defesa foi vazada 0,57 vezes por jogo quando a gente joga contra sul-americanos. Só que isso muda para 0,91 quando a gente joga com times de outros países. Premissa 3. Premissa 4. O Brasil ganhou os últimos torneios envolvendo países sul-americanos e perdeu aqueles envolvendo países de outras regiões. Premissa 4. Portanto, a conclusão é: o Brasil só é rei hoje, da base até o time adulto, na América do Sul. É só lá que a gente manda. Veja, um outro texto. Esse é um texto argumentativo? Vamos dar uma olhada. O que é um texto argumentativo? É um texto que tem ao menos uma conclusão e uma premissa. 3 dias em Teresópolis e nada de Robinho treinar com o resto dos companheiros. Ontem, ele correu em um campo enquanto o outro abrigava um coletivo. Dunga começou o treino novamente com Elano na vaga de Robinho. Depois, optou por Júlio Batista, assim como Afonso no lugar de Wagner Love. Júlio César foi mantido no gol. Isso daqui é um texto argumentativo? Ele defende alguma coisa? Não. O que ele está defendendo aqui? Nada. O cara só está descrevendo as ações daquele dia. O Robinho deu umas voltas no campo, no outro campo teve um treininho, começou com o Elano, depois outro cara, blá blá blá. Isso não é um texto argumentativo. Não tem nenhuma conclusão e nenhuma premissa aqui. Então, não é um texto argumentativo. Bacana. Eu imagino que agora você já consiga
identificar se um texto ele é um argumento, tem alguma coisa sendo defendida ali, ou ele não é nada. Isso serve inclusive para manifestações políticas. Tem muito texto que parece que o cara está defendendo, que é um grande manifesto, mas se você procura uma conclusão e alguma coisa que sustente essa conclusão, não tem nada. É um grande vazio. Ora, isso é achismo, isso não é argumento. Mas aí você pode se perguntar, será que todo tipo de sentença interessa na composição de um argumento? Pode funcionar para um argumento? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu digo, quando isso ocorreu? O que é isso? Isso é uma sentença interrogativa. Estou fazendo uma pergunta. Choveu ontem. O que você comeu hoje? São perguntas. Você consegue imaginar uma sentença desse tipo no argumento? É estranho, não é? Parece esquisito que uma pergunta sustente uma conclusão. Esquisito. Se eu digo, desça já daí, vai estudar. O que é isso? Isso é uma sentença imperativa. Você está dando uma ordem. Você está mandando alguém fazer alguma coisa. Você consegue imaginar esse tipo de sentença num argumento? Não é um pouco estranho? É quase como se você usar como premissa. A conclusão está certa. Ora, o que é isso? Isso é esquisito. Isso não parece um argumento. Se você diz, ai que dor, ai que frio, o que é isso? Isso é uma sentença exclamativa. Você está expressando algum sentimento, alguma emoção. Você consegue imaginar uma expressão de emoção como sustentando uma conclusão? Não é um pouco estranho? Todas as vezes que a gente analisou um texto aqui, a gente analisou um argumento, nenhuma vez apareceu nenhuma dessas coisas. Não era nenhuma pergunta, nenhuma ordem e nenhuma exclamação. Estranho. Se eu digo, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Que tipo de sentença é essa? Ora, isso é uma oração, isso é uma prece. Você está se dirigindo a Deus. Você já imaginou uma oração sendo premissa de um argumento? Estranho. Agora, se eu digo, o livro está sobre a mesa. Isso é uma sentença afirmativa. Isso te parece que pode fazer parte de um argumento? Ora, parece. Inclusive, é o mesmo tipo de sentença que a gente encontrou várias vezes até agora analisando o argumento. Pode ser. Se eu digo, o dia não está ensolarado hoje, o que é isso? É uma sentença negativa. Esse tipo de sentença parece que pode entrar num argumento? Se você para pensar, acho que sim. Parece que pode. Você pode negar alguma coisa. Então você tem de 6 possibilidades de sentenças, 2 que parece que se encaixam dentro de um argumento, que são a afirmativa e a negativa. O livro está sobre a mesa ou o dia não está ensolarado hoje. O que essas 2 sentenças têm em comum? Elas declaram alguma coisa sobre o mundo. Elas são sentenças declarativas. Eu digo alguma coisa ou eu nego alguma coisa. Ao fazer isso, eu faço com que essas sentenças tenham valor de verdade. O que é valor de verdade? Significa que uma proposição afirmativa ou uma proposição negativa, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Imagina que você fala, quando isso ocorreu? Você fez essa pergunta. Isso é verdadeiro ou falso? Ora, isso não faz sentido, como assim? É uma pergunta, não é verdadeiro nem falso. Se eu digo, desce já daí, isso é verdadeiro ou falso? Ora, nenhum nem outro. Isso é uma ordem. Você tem que cumpri-la. Ela não é nem verdadeira nem falsa. Não faz sentido. Então, para um argumento, interessa que os enunciados, as proposições, possuam um valor de verdade. Elas precisam ser verdadeiras ou falsas. Ela tem que declarar alguma coisa. Inclusive, foi assim que a gente resolveu o probleminha da pimenta no vídeo anterior. A gente pegava uma proposição e verificava o que acontece quando ela é verdadeira, o que acontece quando ela é falsa. Ora, por quê? Porque ela tem que ter valor de verdade. Senão não serve para um argumento, não funciona para a lógica. Nesse textinho aqui, veja, lógica é assim, você aprende e tem que exercitar, não tem jeito. Esse textinho do Platão, veja que bonito. Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que supor-se sábio quem não é. Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens. Todos a temem,
como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não sabe. Bom, textinho bonito, é o Sócrates se defendendo. Aí você vai procurar uma conjunção, está logo na sua frente, com um efeito. Com efeito significa o quê? Com efeito faz referência, normalmente, a uma conclusão. Significa que temer a morte é o mesmo que supor-se sábio quem não é. Isso é a conclusão desse texto. Portanto, temer a morte é o mesmo que supor-se sábio quem não é. Como é que você sustenta essa afirmação? Você continua lendo o texto. Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens. Ora, isso aqui é premissa 1. Ele está dizendo que, como premissa 1, que sustenta que temer a morte é o mesmo que você imaginar que você é sábio quando você não é, é o fato de que ninguém sabe o que é a morte, nem se ela é um bem. Ela pode ser uma coisa boa, mas ninguém sabe. Então ele continua o texto, porque isso não é o suficiente para concluir isso aqui. Todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. O que é isso? Premissa 2. Premissa 1 é, ninguém sabe se a morte é boa ou ruim. Ela pode até ser uma coisa boa, a gente não sabe. Premissa 2, todos temem a morte. As pessoas imaginam que a morte é uma coisa ruim, não uma coisa boa. Veja, isso é o suficiente para concluir que temer a morte é o mesmo que supor-se sabe quem não é? Ainda não é. Você está quase lá. Você precisa de mais uma premissa. Aí você vai ler o texto. A ignorância mais condenável não é essa, de supor saber o que não sabe. Olha lá, opa, é aqui. Premissa 3. Aí você coloca no seu argumento. Premissa 3 é, a ignorância mais condenável não é essa, de supor saber o que não sabe. Aí você fala, eita. Você olha de novo para essa premissa que você acabou de colocar e fala, caramba, tem uma interrogação aqui. É uma pergunta. Mas parece que encaixa tão bem. Sabe por que parece que encaixa tão bem? Porque essa é uma pergunta retórica. Quando Sócrates está dizendo, ora, a ignorância mais condenável não é aquela quando você acha que sabe, quando você não sabe. É só uma maneira elegante de dizer, ora, a ignorância mais condenável é supor saber o que não sabe. Ao invés de afirmar, ele faz uma pergunta retórica para deixar o texto mais elegante, mais agradável, e quem ouve isso sabe que ele não está de fato fazendo uma pergunta. Ele está afirmando de modo indireto que sim. Quando você supõe que sabe o que você não sabe, isso é uma ignorância condenável. Então o argumento tem 3 afirmações. E aí sim você pode concluir, temer a morte, de fato é o mesmo que supor-se sabe quem não é. Então veja, você não pode se enganar. Num texto como esse, apareceu uma pergunta, só que na verdade era só um artifício retórico, uma maneira de deixar o texto mais elegante, que pode te enganar, mas ele está lá servindo como premissa. Se você vai analisar, por exemplo, um discurso político, já se prepare para isso. A retórica está lá a todo tempo. O desafio é justamente tirar aquelas afirmações retóricas que não querem dizer nada, daquilo que pode ser um argumento. Então agora que a gente já sabe que um argumento ele tem que ter ao menos uma conclusão e ao menos uma premissa, e a gente sabe que para um enunciado funcionar num argumento, ele tem que ter valor de verdade, ele tem que ser verdadeiro ou falso. Agora a gente tem que fazer o quê? Praticar. A gente vai ter que pegar textos dos mais variados tipos e conseguir dizer, é argumentativo ou não é? Qual é a premissa? Qual é a conclusão? É isso que a gente tem que fazer agora. Agora é hora de treinar. E isso é o que a gente vai fazer na próxima aula. Até lá!